Agora vamos entrar na parte de sedimentação, né, que é uma operação que, diferentemente da classificação, ela não tem como finalidade separar as partículas pelo tamanho. A finalidade da sedimentação é simplesmente remover as partículas da fase líquida. Mas não fazemos na operação industrial a remoção completa das partículas da fase líquida, né, da suspensão. Nós fazemos apenas uma remoção das partículas mais grossas, né, e se for necessário nós podemos realizar mais de uma etapa de sedimentação em sequência, né, mas geralmente ela é uma operação unitária que não tem como finalidade classificar as partículas, ela só tem como finalidade remover as partículas do líquido. E aí entra também dois conceitos importantes que nós devemos lembrar. Primeiro, quando nós temos interesse apenas no líquido, nós dizemos que nós estamos realizando uma clarificação desse líquido, ou seja, estamos removendo as partículas, né, presentes no líquido. Quando nós temos interesse na fase sólida, nós temos uma operação de adensamento. Então, nós queremos remover o excesso de líquido para ter uma concentração maior de sólidos. Então, nós podemos usar a sedimentação para realizar uma clarificação ou um adensamento. Clarificação tem interesse na fase líquida, adensamento tem interesse na fase sólida. E essa figura aqui mostra um ensaio de sedimentação, para que nós possamos conhecer na nossa amostra, né, quando a gente vai projetar um sedimentador, um tanque de sedimentação, nós pegamos uma amostra da suspensão que a gente quer separar, colocamos ela num proveta de ensaio e deixamos ela por um tempo suficiente até separar as duas fases, para que nós possamos conhecer as alturas de cada uma das zonas que se formam, que nós vamos ver agora, e a velocidade que leva para que a gente atinja a separação desejada. Então aqui no início nós temos a suspensão inicial com a sua distribuição de sólidos bem uniforme. Depois de um tempo nós observamos a formação bem característica na operação de sedimentação de algumas regiões específicas. À medida que os sólidos vão descendo em direção ao fundo do tanque, nós observamos, né, é esperado que já se forme uma região de líquido límpido, líquido que está livre de sólidos. Se os sólidos começaram a decantar, então a porção do líquido já ficou limpa, já ficou ausente de sólidos. Nós vemos uma região, a região B, que é uma zona que não tem nenhuma alteração em relação à original, ou seja, ainda está na fase de sedimentação, não sofreu muita alteração. Aí nós vemos aqui uma zona de transição, a gente diz que nessa região aqui nós temos um fluxo de líquido muito grande porque ele está sendo expulso da fase inferior. Aqueles sólidos que desceram e vieram para o fundo do tanque, eles empurraram o líquido com a velocidade que cria canais de escoamento, né, que são caminhos preferenciais para o líquido poder ser expulso dessa região, que está sendo mais concentrado em sólidos. Nós vemos aqui uma região de concentrações variáveis. Essa aqui se mantém uniforme a concentração dela, porque é igual à suspensão inicial. Mas aqui, como já está ocorrendo a separação sólido-líquido, nós observamos uma variação nas concentrações de sólidos, até que no final a gente observa que os sólidos se depositaram no fundo. Então nós temos uma região de sólido, uma região de líquido limpos, uma região onde a concentração de sólido está variando, porque ela está formando essa outra aqui, uma região que não sofreu nenhuma alteração em relação ao inicial e uma zona de transição, que é por onde a água é expulsa, né? Deixando mais um pouco de tempo, essa região deve aumentar, porque mais sólidos vão se decantando, vão se sedimentando, então a quantidade de líquido límpido vai sendo cada vez maior e de sólidos depositados também. E a gente ainda consegue observar a região uniforme, transição e concentrações variáveis. Depois de um longo período, praticamente a gente só vai ver líquido límpido, sólidos depositados e aquela região de concentração variável, que é intermediário entre você ter a suspensão inicial e você ter uma suspensão mais concentrada. E por fim, nós teríamos, numa situação completa, né, a separação total do sólido e do líquido. Então, quando a gente está projetando um decantador, é importante nós conhecermos, para a suspensão que a gente vai trabalhar, nós conhecermos bem o tempo que leva para se formar cada uma dessas regiões e a altura delas, porque isso vai influenciar a construção do equipamento e, consequentemente, a eficiência do processo de separação que nós vamos realizar. Nós temos aqui um esquema do que nós acabamos de ver no equipamento, né? O sedimentador, um tanque de sedimentação ou decantador, é um tanque que pode ser de seção retangular ou circular.
Em geral, é mais comum nós encontrarmos os tanques de seção circular e eles têm um fundo cônico que é para facilitar a remoção dos sólidos. Então, nós transportando o que nós vimos no slide anterior para o caso real, nós teríamos uma região de líquido límpido, zona de concentração uniforme, que é a suspensão inicial, a zona de transição, que é aquela onde nós observamos o líquido subindo com velocidade maior, a de concentração variável e a zona de espessamento, ou seja, onde estão os sólidos que nós queremos remover. Então, na operação industrial, nós lançamos nossa suspensão dentro do tanque e, se a operação é uma operação contínua, nós estaremos removendo continuamente a lama, né, que é aquela suspensão grossa com bastante sólido, e o líquido ou sobrenadante que nós queremos tirar do tanque. Então, isso seria uma situação que estaria sempre presente no sedimentador. A gente está o tempo todo alimentando ele, o tempo todo removendo o líquido límpido e o tempo todo com a zona de espessamento. E essas zonas de concentração uniforme, de transição e de concentração variável, elas vão sempre coexistir com as que nós temos interesse, que são de sólidos e do líquido. Se nós queremos um líquido, lembrando, nós estamos realizando uma clarificação do líquido. Se nós queremos o sólido, nós estamos fazendo um espessamento, ou até mesmo nós podemos chamar de adensamento. Outra coisa que é importante lembrar é o seguinte: nós podemos ter a decantação que é a mais fácil de nós prevermos e estudarmos, que é a decantação floculenta. É quando as partículas que nós queremos separar da suspensão, elas se comportam como partículas individuais. Eu posso fazer um estudo de forças naquela partícula, prever a velocidade de queda dela e construir meu equipamento com base nessas considerações físicas. E eu tenho a sedimentação em massa, que é quando as partículas elas descem como uma única massa uniforme, e aí fica difícil a gente fazer a aplicação do balanço de forças numa partícula, porque na sedimentação em massa, os sólidos que nós queremos remover da suspensão, eles não se comportam como se fossem várias partículas individuais, que não influenciam uma na queda da outra. Elas se comportam como se fosse uma massa única que cai ao longo do tempo através do líquido. Então, isso torna mais importante ainda o estudo em laboratório do ensaio de sedimentação, para que a gente entenda como a sedimentação da nossa suspensão vai ocorrer. Aqui tem um exemplo do tanque de sedimentação, né? O que temos no tanque normalmente vai ser aqui a região de alimentação. A alimentação é feita pelo centro. Então tem uma tubulação que traz a suspensão para a região central e o líquido ele vai escoando em direção às bordas do tanque, onde se encontra uma canalização que vai recolher o sobrenadante. E o sólido vai se acumulando aqui no fundo do tanque, que ele geralmente é cônico, que é para facilitar a remoção desse sólido. E esse tanque ele tem os rodos, nesses braços que giram, né? Esses braços aqui eles vão girando e eles têm vários rodos que vão empurrando esse sólido sedimentado em direção ao centro, e nesse centro aqui eles são recolhidos. Então, basicamente, o que nós temos no tanque de sedimentação é algo desse tipo. E aqui nós temos a passarela por onde, né, pode-se fazer a observação do procedimento que está ocorrendo dentro do tanque. Então, é importante nós conhecermos o comportamento da suspensão na operação de decantação, porque a operação dele é relativamente simples. Nós preenchemos o tanque com a suspensão, conhecendo o tempo que leva para formar a zona de espessamento do líquido limpo, nós vamos controlando essa vazão para que nós tenhamos sempre o recolhimento do sobrenadante pela periferia do tanque, e no fundo do tanque nós temos, com a ajuda do rodo que vai empurrando para o centro, a remoção dos sólidos.